Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo. Esta manhã estamos aqui na Praça do Campo Limpo para anunciar o Evangelho. Dá para fazer ao vivo porque é sem internet. E vamos pregar a palavra de Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Quero ler uma mensagem do Evangelho. Deus tem uma mensagem ao teu coração. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apresentou-se vivo aos seus discípulos, os apóstolos que escolhera, e a palavra de Deus diz que ele lhes instrui e lhes dá mandamento ao que se deve fazer. 40 dias o Senhor Jesus Cristo ainda esteve com eles, e a Bíblia fala no Evangelho de João que se todos os milagres fossem escritos nos livros, não poderiam caber, mas os que estão escritos é para que creais no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e tenhais a vida eterna. Antes de subir ao céu, Jesus Cristo disse a eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. João, o Batista, ele pregou o batismo do arrependimento
para a remissão dos pecados. Mas não muito depois destes dias, Jesus fala aos discípulos: sereis batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 5 diz que o Espírito Santo, ele é dado àqueles que obedecem a Deus. O apóstolo Paulo diz: ele é o penhor das nossas vidas, o selo da nossa redenção. O Espírito Santo, que o mundo não pode receber, não vê e não conhece, mas ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de verdade testifica de mim, vos lembrará de todas estas coisas que eu vos tenho dito. Eu não vos deixarei órfãos. A Bíblia fala que por um pouco de tempo vós não me vereis, mas ainda um pouco de tempo vereis-me. Jesus está voltando conforme a promessa que ele nos fez em João 14, que foi nos preparar lugar. E quando ele foi preparar lugar, ele virá outra vez para nos levar para si mesmo, para que onde ele esteja, estejamos nós também. O apóstolo Pedro diz que quanto à promessa da sua vinda, haverá escarnecedores, dizendo: quando é que ele vai voltar? Qual será o dia da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. Quando é que Jesus voltará? Uns afirmam que Jesus veio no ano 70. Outros acreditam que Jesus Cristo não voltará. Mas a igreja tem uma promessa. O Espírito Santo é a garantia da volta de Jesus, porque ele é o penhor das nossas vidas. A Bíblia fala para que não desfaleçais em vossa fé e não percais o ânimo. Tendes bom ânimo, porque Jesus Cristo, ele venceu o mundo e ele voltará em breve. Mas é mister que as coisas que acontecem se cumpra a palavra de Deus, para que o homem se chegue à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos consagrou, para que o homem se arrependa dos seus pecados, confessando perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus ordena em todo lugar a todo homem que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e dizer que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ides a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia fala que Deus é poderoso
para vos guardar de tropeçar. Mas lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não retire o teu pé da presença de Deus. Não seja um amante do mundo. Não caia no engano do pecado. Não viva preso nos vícios, como se você não tivesse forças para largá-los. Deus enviou o Espírito Santo e o homem não terá desculpa a apresentar a Deus, porque o Espírito Santo ajuda o homem nas suas fraquezas. O Espírito Santo ensina o homem a palavra de Deus, para que o homem não se perca, para que o homem não se desvie de Deus. Jesus Cristo, ele falou aos discípulos que eles seriam revestidos do poder. A descida do Espírito Santo é a promessa de Jesus cumprida nos apóstolos. E aqueles que hão de crer, que ouvirão a palavra de Deus e a praticarão. A palavra de Deus diz em Apocalipse que bem-aventurado todo aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando será o fim de todas as coisas? Em Mateus 24, os discípulos perguntam qual é o sinal da vinda do Senhor. Quando é o fim do mundo? Falaram que em 2012 o mundo acabaria. Em 999 aguardavam-se a volta de Jesus para a entrada do milênio e a Igreja Católica prestes a tocar os sinos, acreditando e afirmando que Jesus voltaria no ano 1000. Jesus não voltou no ano 1000. Jesus não voltou no ano 2000. O mundo não acabou no ano 2012. As previsões bíblicas é para os últimos tempos. Os sinais da volta de Jesus é fome, é doenças, é terremotos, é nação contra nação, é reino contra reino. A multiplicação do pecado e o esfriamento de amor de muitos. Estão traindo, estão matando, estão roubando, estão se prostituindo, estão vivendo na sensualidade, indo após outra carne, deitando homem com homem, deitando mulher com mulher, casando-se e dando-se em casamento. A Bíblia fala que por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e por causa desta cobiça, alguns se desviam da fé. Estão se desviando da verdadeira fé, pela falsamente chamada ciência. O homem não mais tem acreditado na palavra de Deus, porque as fábulas do mundo o encantam, o enganam. A Bíblia diz que um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. O Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus Cristo. Debaixo dos céus, em nenhum outro nome há salvação, dado aos homens, pelos quais devamos ser salvos. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é Aparecida. É Jesus Cristo, não é Lourdes. É Jesus Cristo, não é Padre Cícero,
com Jesus. Aquele que não examina a palavra de Deus não vai encontrar a vida eterna. Porque Jesus diz, examinar as Escrituras, porque nela você encontrará a vida eterna. O justo tem prazer na lei do Senhor. Ele medita noite e dia. Ele é plantado como árvore junto a ribeiros de águas. A Bíblia diz que na estação própria dará o seu próprio fruto. Mas quem não está plantado em Deus, quem não está em Cristo Jesus, não pode dar fruto. Não pode viver. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado é a causa da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A condenação é pelas obras que o homem praticou. Tudo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia diz que o corpo pertence a Deus, o espírito pertence a Deus. Qualquer que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá no dia do juízo. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. A alegria que o pecado te oferece passa, acabará. A Bíblia diz que a mulher deixou o uso natural, no contrário à sua natureza, semelhantemente também os varões, cometendo torpezas, cometendo imundícias. Deus os entregou aos sentimentos perversos. Deus entregou o homem que quer viver no pecado aos deleites da sua carne, porque não querem ter conhecimento de Deus, não querem se sujeitar a Deus, porque amam o pecado, amam a iniquidade, têm prazer na injustiça, têm prazer no pecado. E você que se encontra no pecado, você está correndo risco de vida. Se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Se você morrer na desobediência com Deus, você vai para o inferno. Não existe purgatório. Ninguém vai reencarnar. Jesus morreu. E Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, a destra da majestade do trono de Deus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto maior nome recebeu do que eles, digno de receber glória, honras. A Bíblia fala, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. E o homem insiste a adorar o diabo no funk, o homem insiste a adorar o diabo nas cachaças, nas drogas, na prostituição, na vida do pecado, porque o pecado tem domínio sobre o homem. O homem não tem força para deixar o pecado. Por isso que Jesus pagou um alto preço, morreu na cruz para pagar o pecado, para apagar as nossas culpas. Isaías diz, verdadeiramente, Ele se entregou por nós. Ele pagou um alto preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados.
ele vai voltar. Quando ele vier em uma segunda vez, Hebreus 20, capítulo 9 diz que como aos homens está ordenado uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo Jesus, entregando-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele morreu uma única vez, ele não vai morrer mais. Quando ele vier agora, ele virá para julgamento. Ele virá arrebatar a igreja. Ele virá para fazer juízo e justiça contra os ímpios, contra os pecadores, contra os abomináveis, contra os homens que lhe desobedeceram. Contra os homens que foram infiéis à sua palavra. Porque Deus te deu tempo para você sair do lesbianismo, da homossexualidade, da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, das religiões. Deus te deu tempo para você se abster da imundícia da tua carne, largar a cocaína, largar a maconha, largar o coratinho, largar a pinga, largar o uísque, largar o funk, largar a vida de pecado. E o homem se purificar, apartar-se destas coisas, buscar a santificação, consagra a tua vida a Deus, fuja da aparência do mal. Lá no meio da adega não é o ambiente que o homem de família tem que estar, muito menos homem de Deus. Quem é que está lá? É o diabo. Quem é que está lá? Os filhos do diabo, bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, falando asneira, falando besteira, falando mentira. Porque a conversa de um homem ímpio está relacionada ao pecado. Ele diz: foi a tal festa, pegou tal garota. Ele bebeu isto, bebeu aquilo, ele experimentou isto, ele experimentou aquilo, e ele fica se gabando. Saiu loucão da festa, sem rumo, sem direção, e ele acha bonito os colegas de trabalho ver aquela cena e dar conselho a ele, e ele não acata os conselhos, porque tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas o conselho é bom. A Bíblia diz que não ouviram o conselho de João, porque despreza o conselho de Deus, porque querem se justificar a viver no pecado. Foi o diabo que inventou esse ditado. Conselho é bom, porque senão Deus não nos aconselharia. O profeta Isaías diz: ele é conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Quem aconselha o homem a viver uma vida íntegra, sincera, reta com Deus, é Deus. Mas o diabo te aconselha a você viver como você quer, sem se importar com a eternidade, sem se importar em viver tendo um compromisso com Deus, porque ele fala que você é filho de Deus, ele fala que você vai para o céu do jeito que você vive. É mentira. O caminho que leva o homem para a vida eterna é estreito, e é poucos que encontram, porque o homem não quer renunciar à vida. O homem não quer compromisso com Deus. Quando o homem caiu no jardim, quem foi atrás do homem foi Deus. Não foi o homem que foi em busca de Deus, porque o homem que está no pecado, ele procura se esconder, ele quer passar longe, porque o pecado causa vergonha ao homem, e o homem quer se esconder. Olha na face de alguém que acabou de enganar, de mentir, ele não suporta olhar fixamente nos olhos do outro, porque a mentira tem perna curta. O pecado é o próprio do homem. O pecado causa
vem diante de um homem de Deus, encontrando-se no pecado, ele até tenta enganar o pecado. Ele até tenta enganar com o pecado, aliás. Mas ele vê a resplandecente luz na vida do homem de Deus. E a luz ofusca os seus olhos. Ele não consegue esconder mais o pecado. Aí ele começa a confessar que fez isso, fez aquilo, mas Deus que perdoa. Não adianta confessar o pecado e tornar a fazer de novo. Você pendurar crucifixo no seu pescoço não vai te livrar da ira de Deus. Você fazer sinal da cruz antes de sair de casa ao trabalho não vai te desviar a ira de Deus da tua vida. Acender vela, rezar Ave Maria, não vai te desviar da ira de Deus. Ou você conserta a tua casa com Deus, põe no prumo a tua vida, arrependa-se dos seus pecados, sai do meio da roda dos escarnecedores, endireita-te com Deus, porque a Bíblia fala em Provérbios que quem é que pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Qual é o homem? Porque o homem não tem poder de acrescentar um côvado à sua estatura. O homem não pode dizer que vai dormir e acordar. O homem não tem domínio. O homem não tem poder com a vida nem com a morte. Por isso que o homem não pode decidir. A Bíblia diz que Deus deu a vida e Ele pede conta da vida. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele ressuscitou. E os apóstolos viram ele subir aos céus. E uma nuvem o encobriu e 2 anjos disseram: este mesmo Jesus que vós o viste subir, há de voltar. Você vai preferir acreditar no catolicismo ou na Bíblia? Você vai preferir acreditar no espiritismo ou na Bíblia? Deus abençoe, mano. Você vai preferir acreditar na macumba, na umbanda ou na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante, a imutável, a infalível, a poderosa palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos que Deus cooperava com os apóstolos, com sinais, prodígios e maravilhas. E a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em Romanos capítulo 3, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Papa não é o representante de Deus na terra. Não é um santo homem de Deus. Ele é um herege, é um falso profeta. Está levando milhares, dezenas e centenas de pessoas ao engano, à perdição, ao inferno, com seu falso evangelho. A evangelho de estátuas, evangelho de dogmas. Mas o evangelho de Cristo Jesus tem como fundamento Cristo. Paulo diz que o evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Quando é o tempo da sua vinda? Não tem data. A Bíblia não é numerologia. A Bíblia não é um livro popular. A Bíblia é inspiração de Deus. O próprio dedo de Deus escreveu. Ele disse a homens inspirados. E tudo
escrito neste livro foi escrito para o nosso aviso a quem já são chegados os fins dos séculos. Arrependa-se dos seus pecados, enquanto é tempo, não desça a sepultura, sem ter confessado os seus pecados a Deus e abandoná-los. Andar no caminho da luz, andar no caminho de Jesus, rejeita a proposta do diabo, rejeita o pecado, rejeita as obras da tua carne, porque os que viverem segundo a carne não poderão agradar a Deus. Quando você olha para a geração de hoje, você vê a maioria distraída, a maioria buscando apenas o prazer da carne, enchem a cara, fumam, traem, roubam, se masturbam, estão vivendo só para o aqui, para o momento, se esquecem que haverá um juízo, se esquecem que haverá o acerto de contas e enche a cara para esquecer dos problemas, mas você não vai se esquecer. Tudo que o homem planta, ele colhe, está registrado no livro das obras. Encare a realidade da vida. Porque se você aceita o bem de Deus, por que você não aceita o mal? Porque quando o homem está empregado, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus. Mas quando ele se depara desempregado, ele murmura, ele reclama, ele questiona Deus. Por que disso, por que daquilo? A Bíblia diz que Deus provou o coração de Israel para ver aonde estava o coração deles. Se era no Senhor ou se era nos bens. Deus permite o ladrão roubar o teu carro, roubar o teu celular, roubar teu dinheiro, roubar o que você tem. Você vê volta e meia na mídia de falar, porque o jovem que teve o seu celular roubado, ele buscou revidar e o ladrão atirou e matou por causa de celular. Outro dia eu vi uma notícia em que um homem matou outro por causa de cigarro. 2 irmãos chamaram a polícia para apartar. E sabe o que eles falaram? Para os policiais: fala pro meu irmão devolver a minha maconha. Chamou a polícia. Porque o outro não queria dar maconha pro outro. Olha onde chegou o nível da sociedade. A Bíblia diz que na terra há violência, tragédia, maldade, a infidelidade do homem, será a ruína do homem, porque Deus não terá o inocente por culpado. Deus não terá o inocente como culpado. Depois que o homem ouve esta palavra, ele ouve a verdade. Agora a decisão está com você de recebê-la no teu coração, de praticá-la, sabendo que não é fácil. Por isso que o Espírito Santo ajuda o homem, porque quando o homem pensa que não conseguirá, aí Deus intervém. A Bíblia diz na 2ª Epístola de Coríntios, capítulo 12, Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo se gloriou nas suas fraquezas
vícios, repudia-os em o nome de Jesus Cristo e você terá a vitória. Todas as vezes que a tua carne inflamar, o desejo de querer pecar, jejua, vai para a palavra de Deus examinar, dobra o teu joelho e ore, peça a Deus para te livrar, peça a Deus para te ajudar a viver longe dos vícios, longe das casas de prostituição, longe das adegas, longe das biqueiras, longe dos botecos, longe da multidão que não quer compromisso com Deus. Viva uma vida diante de Deus com sinceridade, porque Deus conhece o engano que existe no coração do homem, e o homem tenta tapear a Deus, tentando comprar Deus com dinheiro, tentando comprar a Deus com os bens que ele tem, tentando manipular, mas não consegue, porque o Espírito de Deus é Espírito de verdade. A Bíblia diz: ele é luz e não há nele trevas alguma. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo, tenha uma vida compromissada com Jesus Cristo. O teu corpo é templo de Deus. A Bíblia fala que o que habita no homem proveniente é de Deus. Quando o homem morre, o espírito volta a Deus que o deu. O corpo vai para a sepultura. A alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. E no dia do julgamento, a alma e o corpo se apresentará a Deus. E naquele dia, o Senhor abrirá os livros, o livro das obras e o livro da vida. E a Bíblia fala que todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos. Sabe aonde a arrogância do homem cessa? Quando ele morre. Porque em vida ele pensa que tem um carro, ele pode sair atropelando todo mundo. Como estes ricos aí, matam e não é preso. Mas quando é o pobre, coitado, que não tem onde cair morto, aconteceu qualquer coisa com ele, ele pega 200 anos de cadeia. Mas esta cadeia humana, é a disciplina de Deus para você se consertar. Se você não quer aqui na liberdade servir Jesus, Deus permite que você caia numa cela para que você se converta. Paulo e Silas foi preso e tinha um punhado de ladrão lá, presos naquela cadeia. Mas Paulo e Silas foram presos não era porque estava roubando, não era porque estava matando. Eles foram presos porque expulsou o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava muito lucro aos seus senhores. Como você vê hoje em dia, lá no espiritismo, quem mais frequenta estas casas é os ricos. Está cheio de macumbeiro vidente, tentando adivinhar as dezenas da Mega Sena para que a pessoa se torne rica. Por que ele não joga e não fica milionário, já que ele está adivinhando? Porque é mentira. É só para te enganar, para levar tua alma para o inferno. Prendeu Paulo, prendeu Silas. E um terremoto perto da meia-noite, quando eles cantavam e quando eles oravam, o cárcere abalou e a cadeia foram quebradas e os presos queriam fugir, mas Paulo não permitiu. E aquele soldado romano, vendo que não estivera mais ninguém ali,
pegou a espada para se matar. Aí Paulo diz: não faças isto, porque todos nós estamos aqui. E ele disse para o apóstolo Paulo e Silas: que farei homens para eu me salvar. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele creu, ele foi batizado com a sua casa, porque creram na pregação do Evangelho. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus está voltando. Arrependa-se das tuas feitiçarias, das tuas ladruices, dos teus homicídios e se converta a Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, porque em breve ele voltará. Os apóstolos testemunhavam e davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Com muitas provas infalíveis, Jesus apresentou a eles vivo. Ele está vivo. Ele vai voltar em breve. Arrependa-se dos seus pecados. Enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Não entrega a tua vida à vaidade. Não entrega a tua vida ao engano. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Amém? Se tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida para Jesus Cristo, pode vir que eu vou fazer a oração da fé. E os demônios que estão na tua vida vai cair por terra. Você que se encontra desviados dos caminhos de Jesus Cristo e quer retornar, hoje é o dia propício. Eis aqui o dia da salvação. Não tenha vergonha. Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje para você. A Bíblia fala que como ladrão da noite, ele voltará. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas esteja preparado. Ninguém se prepara bebendo uísque. Pode se preparar para ir para a festa, mas para ir para o céu não se prepara desta maneira. Sabe como é que o homem se prepara para ir ao céu? Orando, jejuando, meditando na palavra, vivendo apartado-se do pecado, vivendo uma vida santa. A Bíblia diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a quem vencer. Amém? Meu irmão, Deus abençoe.